Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma nova operação que foi iniciada pela nossa espiritualidade planetária. E antes de eu começar a contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. E vamos então começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria. Gente, esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo com a plaquinha do YouTube. Olha ela ali, ó. Olha que bonitinha, né? Então, eu tô muito feliz e quero agradecer muito a todos vocês, porque se não fosse por vocês, meus ouvintes queridos, essa plaquinha não teria chegado. E o que é melhor que a plaquinha é saber que o algoritmo do YouTube passou já a oferecer a nossa mensagem para um público maior, ou seja, mais pessoas poderão ter acesso a essa mensagem da boa nova do mundo de regeneração, né? Então, gente, como sempre, vamos pedir as orações pela suavização na operação de despertamento físico, pela paz mundial, pelo finalzinho da operação de resgate das almas perdidas no umbral, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também, gente, pela anulação do plano perverso das trevas de transformarem a nossa vida de encarnados num verdadeiro caos. Mas vamos entrar no assunto. E hoje, quem nos deu todas essas informações foi o nosso queridíssimo Capitão Tenente João, que é o meu mentor da equipe do Segundo Império, que me acompanha desde o início dos trabalhos. Estou falando isso, gente, porque tem muitas pessoas novas no canal, então para que elas possam também ter essa informação. E eu comecei a sessão psicográfica. Como vocês sabem, eu sempre recebo mais de uma mensagem por sessão. E na segunda mensagem, que era a mensagem do capitão, eu dei uma desconcentrada. Minha cabeça voou, eu fui para lá, eu fui para cá. Gente, e eu não conseguia me concentrar novamente para poder receber a mensagem do capitão. E ele chegou, ele é muito brincalhão, né? E ele falou: você deu uma desconcentrada, né? Pensando em outros afazeres. Depois você vai ter tempo para resolver esses assuntos. Agora o assunto é com o teu capitão, que sou eu. Eu falei: sim, senhor capitão, ó. Bati continência para ele, né? E aí eu fiquei assim, né? Brinquei tudo, né? Mas eu fiquei chateada comigo mesma, né? Falei: nossa, gente, que vacilo, né? E aí ele falou assim: não fique assim, porque a psicosfera tá densíssima e ela está facultando esses deslizes. Por isso, nós temos que nos empenhar seriamente em manter a nossa frequência vibratória em boas condições. E olha só o que ele falou, que interessante. Ele disse assim: para nós, eles da espiritualidade, também está difícil trafegar por essas sombras tão densas, não é fácil. E todos nós estamos sendo testados em nossa persistência e vontade de trabalhar na luz. Quando nós retornamos à colônia, após uma exaustiva jornada aqui no planeta Terra, é um grande alívio
e nós respiramos o ar puro a longos haustos e vamos aos jardins da colônia para nos refazer. O que nos consola é sabermos que isso não vai durar muito, que logo a psicosfera planetária sofrerá uma grande limpeza, deixando tudo muito mais leve para todos. E eu, né, gente, fiquei impressionada com esse relato do capitão, porque o que a gente observa é que até mesmo para a espiritualidade tá difícil, por conta dessa mistura de energias boas, energias ruins, que é muito própria de um ambiente planetário de transição, tá? E aí eu perguntei para ele o que é que estava acontecendo ou que estaria acontecendo aos trevosos que estão desencarnando nesses conflitos que estão havendo planeta afora. E eu perguntei, eles já estão indo direto para as naves cargueiras ou não? E aí ele respondeu, ele falou assim, olha, os espíritos trevosos que desencarnam, enfim, nesses conflitos todos, eles são levados para o umbral. E são levados para o umbral pelos seus amigos trevosos. Porque esses caras que desencarnam, essas entidades, não conseguem ver os seres de luz que estão lá para auxiliá-los, tá? E muitos deles também são levados, gente, por outros espíritos trevosos que os odeiam. E então eles são submetidos a severos castigos. De qualquer forma, nenhum deles encontra o céu prometido pela sua religião, nem tampouco os prazeres desejados. E o choque para eles é imenso, é enorme. E a partir desse momento, eles deverão decidir se eles vão se entregar aos missionários da luz ou se vão se juntar às legiões trevosas que ainda resistem e que serão posteriormente capturadas por Miguel o Justo. É uma questão de livre-arbítrio deles, né? Então, gente, a coisa é muito séria mesmo, né? Porque os trevosos, o que está acontecendo com eles é que eles vão parar no umbral mesmo, e nesse umbral, ou eles são levados por outros espíritos trevosos que são amigos deles, ou vão ser levados por espíritos trevosos que os odeiam. Então, enfim, a cada um, né, gente, segundo as suas obras, porque eles, o padrão vibratório deles é tão baixo que eles não conseguem enxergar os seres de luz que vêm para auxiliá-los, né? Eles só conseguem enxergar os outros seres que pertencem ao mesmo padrão vibratório deles. E o capitão continuou, ele falou assim, olha, se a psicosfera no planeta está pesada, lá no Oriente Médio ela está quase que material, de tão densa que se encontra. Por isso é necessário orar muito, imaginando jatos de luz atingindo essa região, clareando a nuvem negra e densa que a recobre, tá? Então eu, quando estou fazendo as minhas orações, eu procuro visualizar o mapa ali do Oriente Médio, eu fecho os olhos e imagino um jato de luz enorme que cobre toda a área. Eu, no caso, imagino um jato de luz azul, bem azul, porque o azul é a cor da paz, o azul é a cor da calma, enfim, da tranquilidade, né? Então eu imagino uma luz azul que desce sobre toda essa região do Oriente Médio, né? Então quem quiser fazer essa mentalização aí para ajudar
gente, vai ser extremamente bem-vinda, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, gente, já olha aqui de sempre, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você é novinho no canal, seja muito bem-vindo. Faça uma maratona dos nossos vídeos, eles são todos numerados em sequência, em ordem numérica. Começa lá do 1, vai assistindo um por um, porque é tudo muito bem encadeado pela espiritualidade. Então todas as explicações, elas vão sendo dadas, vocês vão conseguindo compreender melhor os assuntos sobre os quais nós falamos. Porque eu não posso ficar repetindo toda hora isso, pessoal, porque senão fica cansativo, né? Então quem for novinho no canal, por favor, assista, dá uma maratonada nos vídeos, pelo menos, gente, do número 1 até o número 30. Veja se vocês conseguem fazer isso, porque muitas das explicações estão lá, tá bom? Mas bora pra frente, né? E o capitão também mudou de ideia. Mudou de assunto, né? Ele fala assim: vamos falar de coisas boas, minha filha. A nossa operação de rescaldo e resgate das almas perdidas vai muito bem e agora temos pouquíssimas almas perdidas, ou seja, o grosso da operação já encerrou, tá? Eles deixaram só um posto ali, postos avançados para aquelas que são muito teimosas, caso elas mudem de ideia, ainda dá tempo de se apresentar, né, aos missionários da luz e serem resgatadas, levadas para as colônias espirituais, né? Mas olha só o que ele conta agora. Ele fala assim: nós iniciamos agora uma nova operação, que é a libertação de almas escravizadas pelas legiões trevosas. Esse é um outro segmento de almas diferente das almas perdidas, tá? Essas são almas que são mantidas em cativeiro pelas legiões trevosas, para servirem como escravas a estes senhores impiedosos, mas que, com a graça e a misericórdia de Deus, estão sendo paulatinamente libertas. E o que acontece? O fato de a elite trevosa ter sido obrigada a deixar as suas locas, isso enfraqueceu a fortificação e a vigilância mantida sobre elas, de modo que agora a equipe espiritual planetária consegue acessá-las e libertá-las mais facilmente. E esse grupo de seres se trata de um grupo de seres descuidados e pouco interessados na sua evolução, que acabam sendo presos e escravizados pelos trevosos com grande sofrimento, penúrias, cruéis castigos, que satisfazem ao prazer dos trevosos. Com o abandono das locas, houve um afrouxamento na vigilância desses pobres seres. Então, a espiritualidade aproveita para se infiltrar e conseguir libertar muitos deles. Olha só o que ele vai contar agora, gente. Ele falou assim: nós temos recebido a preciosa ajuda dos seres da Umbanda, Exus e Pombagiras, entre outros, que têm atuado fortemente na libertação desses seres. E mais uma vez, os centros espíritas têm funcionado como postos de atendimento e socorro
a esses infelizes seres. Porque é isso, gente, a gente sabe que tem muito preconceito com relação às entidades da linha da Umbanda, que são da linha dos Exus e das Pombagiras. O que acontece com esses seres, gente? Esses seres, eles mudam o perispírito deles para formas bem assustadoras, bem feias. Por que eles fazem isso? Para conseguirem se infiltrar nos locais dos trevosos. E eles funcionam, digamos assim, como se eles fossem uns agentes secretos. Eles se infiltram, veem as fraquezas, veem como é que funciona, como que é o funcionamento. Aí, de posse dessas informações, eles repassam tudo para os samaritanos. E aí é montada a operação, gente, de libertação dos seres escravizados, tá? Então é um trabalho, gente, muito bonito, muito lindo que é feito, com toda a espiritualidade. Tá todo mundo, gente, de mão dada, trabalhando pela regeneração, pela transformação do nosso planeta de expiação e provas para mundo de regeneração, né? E os centros espíritas, como sempre, maravilhosos, com suas equipes, né, de doutrinação, que têm recebido tenho recebido relatos já de amigos que são médiuns, que trabalham nos centros espíritas, que estão vindo seres escravizados, pedindo socorro. Eles chegam com muito medo, coitadinhos, e todos estão sendo socorridos e levados, né, para os locais de destino deles, né? E aí eu perguntei para o capitão, falei, e nos lugares onde não tem centro espírita, né? Que a maior parte do planeta não tem, né? E ele falou assim, nos locais onde não existem centros espíritas, montam-se verdadeiros hospitais para o socorro desses irmãos. Contudo, o contato com as energias fluídicas dos médiuns encarnados torna o processo muito mais rápido e fácil, porque os fluidos dos encarnados, por serem mais densos, proporcionam condições melhores para o entendimento deles. Porque é isso, eles estão escravizados, o padrão vibratório deles, até pelo próprio sofrimento e tudo, acaba ficando mais baixo. Então, às vezes, os missionários da luz, por mais que eles se esforcem, não conseguem se fazer entender por esses irmãos. Daí que o contato com os médiuns encarnados facilita o entendimento da mensagem e a abertura mental desses seres, né? E ele continua explicando, falou assim, quando o atendimento é feito no astral, nesses lugares fortificados que eles constroem, né? Normalmente até no umbral mesmo que eles fazem isso, né? A condição de comunicação não é tão boa, dado o grau de hebetação. Hebetação, assim, é ficar que nem zumbi, ficar parvalhado, né? E esses seres todos estão nesse estado, tá? Meio imbecilizados, assim, né? Então, já além de toda a questão da condição vibratória deles, a gente ainda tem a questão desse estado que eles estão meio hipnotizados, assim, né? Que dificulta a eles o entendimento de que eles estão sendo resgatados, estão sendo salvos, né? E aí, como que a espiritualidade resolve essa questão? Eles vão buscar bons médiuns durante o sono físico e levam esses médiuns para esses locais, porque, como eles estão encarnados, eles possuem os fluidos de encarnado, por causa do cordão de prata e tudo, e assim eles conseguem mais sucesso na doutrinação desses pobres seres escravizados.
E a última, essa operação, gente, ela é a última parte do grandioso trabalho de resgate das almas aqui do planeta, que a espiritualidade pretende conseguir libertar, tá? Eles então pretendem conseguir trabalhar a maior quantidade, libertar a maior quantidade de escravizados possível, salvando-os desses grilhões terríveis, tá? E aí ele pediu, falou: olha, minha filha, por favor, peça aos teus ouvintes que orem pela libertação desses seres das garras das legiões trevosas, tá? Então são duas coisas, né, gente? Uma é a mentalização de luz, um faixão de luz sobre o Oriente Médio, sobre a Ucrânia também, esses lugares todos que estão aí com guerras, com conflitos. Vamos imaginar um facho de luz azul bem forte, que limpe tudo, que melhore tudo. E também vamos orar pelo sucesso dessa operação de libertação dos seres escravizados pelas legiões trevosas. E o capitão falou: minha filha, o mundo de regeneração está chegando. Se vocês pudessem ver o grandioso trabalho que a espiritualidade e os nossos irmãos estelares fazem, vocês não ficariam reclamando da demora no ápice da transição. Tá? Porque o trabalho é muita coisa para se fazer, está se tentando salvar a maior parte possível dos seres, por isso que o ápice demora um pouquinho mais para chegar. E quem sabe exatamente a data é Jesus, vocês já sabem disso, né? É Jesus e o Pai é que o sabem, né? E aí o capitão foi se despedir, né? E falou: nós vamos indo, minha filha, porque o trabalho continua, muitas almas estão sendo libertas dos grilhões dos trevosos, né? E foi se despedindo, mas antes ele ainda deixou mais uma dica para todos nós. O que ele falou? Falou: continuem se exercitando no bem, combatam as suas imperfeições, vão seguindo as instruções que a gente dá para vocês de forma carinhosa, e sempre que vocês virem ou ouvirem algo que os atinge, façam de conta que não ouviram nada, entreguem para Nossa Senhora, peçam a ela para esquecerem o que viram ou ouviram. E ele falou: funciona à perfeição, podem confiar. E aí foi embora. Então, gente, ele foi embora, deixou um gostinho de quero mais. Eu vou aproveitar também, vou me despedir de todos vocês com muito carinho e desejando a todos muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas. Então, eu sou a Luísa Castanhedo. Um grande abraço para todos e até mais!